Tem semanas que não começam leves, elas começam pesadas, com responsabilidade, com pressão, com contas, decisões, incertezas, cobranças, batalhas internas. Tem semana que começa e antes mesmo do primeiro compromisso a alma já está cansada. E talvez esse seja o ponto mais real da vida, nem sempre a gente começa uma nova semana em paz. Às vezes a gente começa tentando se recompor, tentando reunir forças, tentando não desabar por dentro enquanto continua funcionando por fora. E é exatamente aí que a vida de Josué fala de forma tão profunda com a nossa alma. Porque Josué não entrou em um novo tempo da vida dele em um cenário confortável. Ele entrou em um tempo de responsabilidade, de continuidade, de transição, de peso. Moisés havia morrido, uma fase tinha terminado. Mas o propósito de Deus não tinha terminado. E isso já nos ensina algo muito forte para o começo da semana. Só porque uma fase acabou não significa que Deus acabou o propósito. Só porque você se sente cansado não significa que o céu cancelou o que colocou nas suas mãos. Só porque houve perda, transição ou silêncio não significa que o chamado terminou. Josué teve que entender isso. E talvez você também precise entender hoje. Imagine o coração de Josué. Ele não estava assumindo qualquer missão. Ele estava assumindo depois de Moisés, depois de um líder marcante, depois de uma referência, depois de alguém que carregava uma história imensa. Isso significa que Josué não lidava só com a missão. Ele lidava também com a comparação, com a expectativa, com o medo de não estar à altura. E quantas vezes é exatamente assim com a gente? A semana começa e junto com ela vem aquela voz interior: será que vou dar conta? Será que sou capaz? Será que vou conseguir sustentar tudo isso? Será que não é demais para mim? A vida de Josué nos mostra que grandes começos quase nunca vêm acompanhados de conforto. Na maioria das vezes, eles vêm acompanhados de exigência. E talvez uma das verdades mais maduras que precisamos aceitar é essas semanas em que Deus não vai te entregar alívio primeiro. Ele vai te entregar direção. Isso é profundo, porque muita gente quer sentir paz para depois obedecer. Quer sentir segurança para depois avançar. Quer sentir confiança para depois dar o passo. Mas com Josué não foi assim. Deus não disse: Josué, espere até se sentir totalmente pronto. Deus não disse: Josué, só avance quando o medo desaparecer. Deus não disse: Josué, recue até que tudo esteja emocionalmente resolvido. Não. Deus disse: seja forte e corajoso. Ou seja, a coragem não era um prêmio para Josué. Era uma postura que ele precisava assumir. Esse é um dos pontos mais profundos da vida de Josué, porque muita gente acha que coragem é sentir-se invencível. Mas, biblicamente, coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão de permanecer em pé, mesmo quando o medo tenta te dobrar. Josué provavelmente sentia o peso da responsabilidade, mas Deus não o chamou para viver guiado pelo que sentia. Deus o chamou para viver guiado pelo que havia recebido do céu, e isso muda tudo. Porque no início de uma semana, o que mais tenta dominar a nossa vida não são apenas os problemas de fora. Muitas vezes são os conflitos de dentro, a ansiedade, a insegurança, a comparação, a dúvida, o medo de falhar, o cansaço acumulado, a sensação de insuficiência. E talvez o maior gigante desta semana nem esteja do lado de fora. Talvez ele esteja dentro de você, tentando convencer sua alma a recuar. Mas a vida de Josué nos confronta, porque ela nos mostra que o medo pode até bater a porta, mas não pode sentar no trono das nossas decisões. Você pode até entrar na semana com luta por dentro, mas não pode entregar a direção da sua vida ao medo. Você pode até sentir pressão, mas não pode permitir que a pressão defina o seu próximo passo. Josué nos ensina que há momentos em que o maior ato espiritual não é sentir algo extraordinário, é simplesmente continuar obedecendo. Outra coisa muito poderosa na vida de Josué é que ele tinha promessa, mas também tinha batalha. Tinha palavra, mas também tinha travessia. Tinha direção de Deus, mas também tinha inimigos. Tinha chamado, mas também tinha desafios reais. E isso é importante demais para o começo de uma semana, porque muita gente confunde promessa com facilidade. Mas a história de Josué nos mostra que a promessa de Deus não elimina o processo. Ela não apaga as muralhas. Ela não seca automaticamente o Jordão. Ela não remove toda a tensão do caminho. O que ela faz é garantir que a luta não terá a palavra final. Talvez sua semana tenha desafios reais. Talvez você entre nela carregando responsabilidades que ninguém vê. Talvez haja decisões difíceis diante de você. Talvez existam batalhas silenciosas acontecendo no seu interior. Talvez você esteja cansado de ser forte, mas a mensagem da vida de Josué não é: você não enfrentará nada. A mensagem é: você não enfrentará sozinho. E isso muda a leitura de tudo, porque uma coisa é entrar em uma semana dependendo apenas da própria força.
Outra coisa é entrar nela sabendo que existe uma presença maior sustentando seus passos. Quando Deus fala com Josué, ele não entrega apenas uma ordem, ele entrega presença. Ele mostra que a coragem que exige também é a coragem que ele sustenta. Talvez o ponto mais confrontador de todos seja este: Josué não começou sendo celebrado, começou sendo exigido. Isso é muito forte. Porque às vezes queremos começar a semana com sinais, emoções fortes, reconhecimento, aplausos, respostas rápidas. Mas a realidade é que muitas semanas começam exigindo maturidade espiritual. E maturidade espiritual é continuar firme mesmo quando a alma ainda está se reorganizando. É não abandonar a direção só porque o caminho ficou pesado. É não negociar o chamado só porque o processo apertou. Josué nos mostra que existem começos que não vêm para massagear o ego. Eles vêm para fortalecer o espírito. Existem semanas que não chegam para ser fáceis, chegam para formar em nós algo mais sólido, mais estável, mais profundo, mais dependente de Deus. Então talvez, nesta semana, a pergunta não seja como vou fazer tudo perfeitamente. Talvez a pergunta correta seja como posso permanecer alinhado com a direção que Deus já me deu. Porque no fim, você não precisa controlar tudo para avançar. Você precisa não perder o eixo. Se essa semana começou pesada para você, se ela começou com responsabilidades demais, se ela começou com lutas internas, se ela começou com pressão, medo ou sensação de incapacidade, lembre-se de Josué. Ele também começou um novo tempo carregando peso. Ele também começou em um cenário de transição. Ele também teve que seguir sem ter tudo resolvido emocionalmente. Mas ele entendeu algo poderoso: que sustenta a caminhada não é a autoconfiança. É a certeza de que Deus continua presente no processo. Então não espere sentir-se perfeito para obedecer. Não espere o medo desaparecer totalmente para avançar. Não espere o cenário ficar leve para assumir sua posição. Comece esta semana entendendo isso: você não precisa ter tudo resolvido para continuar. Você só não pode abandonar a direção que Deus te deu. Talvez você esteja entrando nesta semana cansado, mas se entrar alinhado com Deus, ainda assim entrará fortalecidos. Talvez você esteja entrando sem todas as respostas, mas se entrar com direção, não estará perdido. Talvez você esteja entrando com batalhas, mas se Deus estiver à frente, a batalha não decide seu destino. Que nesta semana você se lembre: o medo pode até acompanhar alguns passos, mas não vai governar a sua jornada. Seja forte, seja corajoso e continue.